culto muito importante, né, para nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade, por mais esses dias que o Senhor nos permitiu, né? Feliz, né, por estar na casa do Senhor. Eu gostaria, irmãos, de trazer uma passagem que se encontra no livro de Números, capítulo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Números, capítulo de número 14. Somente 3 versículos, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos lá dará terra que emana leite e mel. Louvado seja Deus, somente até aqui. Louvado seja Deus. E gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui é Josué ou Calebe? Quem assim se acha um Josué ou um Calebe? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos entender, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, no capítulo de número 13, no livro de Números ainda, a palavra fala lá em cima, né, no versículo 1, que diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E de cada tribo de seus pais enviareis um homem. Louvado seja Deus. Então a palavra nos fala que foram enviados 12 homens a espiar a terra Canaã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E durante esses tempos eles passaram a espiar, né, a terra Canaã. Foram a cada local, e realmente constataram que era uma terra muito boa, né? Uma terra que emana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra nos diz, irmãos, aqui no versículo de número 31, versículo capítulo 13, 31, que alguns dos espias que foram àquela terra vieram com essa resposta para Moisés. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiando perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, estes homens viram tudo, né? As coisas boas que havia naquela terra, mas viam que aquela terra tinha homens fortes, homens valentes, homens corajosos. Haviam gigantes naquelas terras, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E eles trouxeram essa preocupação, né, a Moisés, né? Na verdade, se apequenaram, né, trazendo essa informação diante de Moisés. Porque o intuito daquela pergunta que eu falei no início, quem se considera um Josué, um Calebe, né? Porque eles também foram espias, eles estavam espiando aquela terra também. Mas em nenhum momento eles falaram que havia homens fortes, havia homens corajosos, havia gigantes. Louvado seja Deus. Eles passaram a confiar em Deus. Eles tiveram fé que aquilo que Deus tinha prometido para eles, Deus ia cumprir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O povo de Israel, diante da promessa de Deus, preferiu ter medo, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não se voltaram para o Senhor, né? Pois Deus já havia feito aquela promessa, que entregaria a terra Canaã nas suas mãos, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e para nossas vidas, o que é que nós faz, né? Louvado seja Deus. Muitas das vezes é colocado algo para nossas vidas e a gente tem medo. A gente não olha pelos olhos da fé, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu aqui, né, irmãos? Eles viram toda aquela dificuldade, eles viram que iam ter luta
Louvado seja Deus. Iam ter guerra, iam ter muita dificuldade, mas tiveram medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Josué e Caleb não. Foram dos 12, foram os únicos que voltaram com palavras positivas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como diz aqui no versículo de número 7, né? Louvado seja Deus. Não, perdão, irmãos. Número 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele não, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que emana leite e mel. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, de tudo aquilo que ele estava ouvindo, né, Josué e Caleb, dos espias que estavam com ele, eles se indignaram, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Como diz aqui, ó, no versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rasgaram as suas vestes. Então Josué e Caleb, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então eles se indignaram, né? Do que aquilo que os seus colegas estavam afirmando, né? Louvado seja Deus. Porque ele estava vendo com os olhos da terra, né? Não estava vendo com os olhos espirituais, né? Isso que a nossa fé nos faz, né, irmão? Louvado seja Deus. Apesar de tudo aquilo que nossos olhos carnais estão vendo, é difícil, para nós é impossível, né? Louvado seja Deus. Mas para Deus não é, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Basta que a gente venha crer, né? Basta que a gente venha colocar nossa fé em prática, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E uma passagem bastante interessante, né, irmãos? Louvado seja Deus. Que muitas das vezes a gente passa por essas situações, né? Não como na terra Canaã, claro que não, né? Muitas das vezes a gente se encontra nessa situação. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente é prometido algo para nossas vidas e a gente vê que não está se cumprindo, né? Louvado seja Deus. Está surgindo batalhas, está surgindo dificuldades, mas a gente começa a ter medo. Mas que a gente venha colocar nossa fé em prática. Se Deus prometeu para nossas vidas, louvado seja Deus, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os irmãos possam meditar nessa palavra, que eu creio que é uma palavra de bastante ensinamento para nossas vidas, né? Louvado seja Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.